Já começamos falando sobre essa entrevista que o candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, do PT, concedeu, defendendo que as investigações envolvendo Fábio Luiz Lula da Silva Lulinha, filho do presidente Lula, sejam passadas a limpo. Haddad afirmou que Lula não teria promovido mudanças na Polícia Federal para proteger o filho, em uma comparação com o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Claro que Haddad não perdeu a chance de atacar o ex-presidente. Segundo o petista, Bolsonaro teria sim, trocado o ministro da Justiça, diretor-geral da Polícia Federal e o superintendente da Corporação do Rio de Janeiro para proteger o filho, o senador Flávio Bolsonaro, agora também candidato à presidência. Ludmila Lins Grilo, realmente, como disse Tarcísio no debate no domingo, o Haddad não esquece o Bolsonaro, não tira Bolsonaro da boca, a cada 3 palavras, uma é Jair Bolsonaro, é algum ataque à oposição. Há uma preocupação nítida, a gente vê, do governo com essa oposição, então, no mínimo isso. Como avalia ele ter admitido essa necessidade de investigação sobre Lulinha, que fique tudo às claras, de que forma isso pode ser feito? E ele diz que Lula não conta com auxiliares em cargos estratégicos, autoridades para proteger o próprio filho? O Fernando Haddad, ele aparentemente vive de chavões, né? Ele pega aquelas frases feitas, ele não pode dizer o contrário. Ele não pode chegar em público e falar assim, ah não, imagina, o Lulinha, ele é super inocente, essa investigação deve ser derrubada. Ele é candidato, ele não pode chegar e falar isso. O próprio Lula não pode chegar e falar isso. O próprio Lula já falou várias vezes, embora a gente não acredite, mas ele fica dizendo, ah não, é meu filho, mas eu não vou passar a mão na cabeça do meu filho. Se ele fez coisa errada, ele precisa pagar. Mas quem é que vai dizer o contrário, ainda mais sendo uma pessoa pública, um presidente ou um candidato, no caso do Haddad? Você tem que dizer que, não, se tem alguma coisa errada, claro, vamos investigar. Isso é um chavão, ele não pode dizer o contrário. Simples assim, não é que ele ache intimamente ou que ele queira realmente, no fundo do fundo, né, no íntimo dele, ele não quer essa investigação, obviamente, mas ele tem que dizer para o público que ele quer, que ele tem essa visão de que o ilícito deve ser apurado. Simples assim. Agora, o Haddad, ele fica ali falando, lembrando eternamente do Bolsonaro. Só que o Haddad, ele é candidato a governador, né? Por que ele fica ali tentando trazer isso à tona o tempo inteiro? Falou lá do Moro, né, da saída do Moro, que o Bolsonaro quis interferir na Polícia Federal, etc. e tal. Isso só me faz pensar o seguinte, que ele sabe muito bem que ele não tem nenhuma chance de ganhar o governo de São Paulo e ele está ali, na verdade, fazendo campanha para o Lula. Ele está fazendo campanha contra o Flávio Bolsonaro. Ele não está concentrado na campanha dele de governador, até porque ele sabe que aquilo ali é um tempo perdido. Provavelmente o Lula deve ter pedido a ele, como já pediu outras vezes, pô, vai lá, meu amigo, companheiro, quebra essa, vai lá perder de novo. E o Haddad é aquele cara que não se furta nunca a ir lá perder de novo. Ele vai. Ele é fiel lá ao partido, se precisarem dele para que ele vá lá perder, ele vai lá e perde. Ele é cara de pau, ele já se acostumou com essa função de loser. Então ele vai lá e está fazendo campanha contra o Flávio. Então essa tentativa de ficar sempre resgatando o nome do Bolsonaro, batendo no nome do Bolsonaro, a gente vê que não é para a campanha dele, Haddad, é para a campanha do chefe dele, do Lula. Simples assim, esse é o resumo. Paula Camacho, de qualquer forma, é interessante ouvir Haddad dizendo que sim, que Lulinha tem que ser investigado. Será que falta mais quem pedir para Justiça, Supremo Tribunal Federal, Polícia Federal, PGR, colocarem Lulinha no banco dos réus, ouvirem explicações sobre as dúvidas que pairam no ar? É o filho do presidente, acusação de corrupção, lavagem de dinheiro, tráfico de influência, são gravíssimas, envolvimento no escândalo do INSS, aproveitando ali o fato do pai ser presidente da República, abrindo as portas do Palácio para fazer acordos com empresas com interesses e enriquecimento pessoal, um absurdo, né? E nós esperamos essas respostas. Será que Haddad dá essa declaração porque realmente cada vez mais a situação vai ficando insustentável ou só para inglês ver? Olha, realmente tem que tirar o chapéu para o Fernando Haddad, porque ele não tem medo de passar vergonha.
Depois, né, de ser asfaltado pelo Tarcísio no debate de domingo, ele ainda deu diversas entrevistas ontem, passando vergonha e mentindo uma atrás da outra. A gente vai comentar daqui a pouco sobre a taxa das blusinhas, mas essa entrevista também, ele comentou isso, que o Lulinha, ele deve ser investigado e deve responder, gente, assim como a Ludmilla falou. É óbvio que ele ia falar isso. E ainda trouxe Bolsonaro. Gente, o presidente Lula, ele nem precisou trocar o chefe da Polícia Federal, porque o Andrei Rodrigues, né, que é lá, né, a pessoa que disse que, infelizmente, havia indícios de que o Lulinha estava envolvido. Infelizmente, isso é coisa que o chefe da Polícia Federal, né, que está à frente ali das investigações, fala nessa ocasião. Eu não acho muito apropriado. E veja, o próprio ministro do STF, André Mendonça, ele tem desconfiança em cima da investigação. Ele pediu investigação sobre se tem algum tipo de problema no andamento das investigações. Ele viu a troca dos delegados da investigação do INSS. Nós vimos o que aconteceu na finalização da CPMI do INSS, a comemoração dos petistas quando foi simplesmente enterrada a investigação. E veja, muitas pessoas dizem que a CPMI sempre acaba em pizza, mas o objetivo da CPMI é dar uma resposta à sociedade, é mostrar à sociedade quem está envolvido, porque foi através da CPMI que a testemunha disse que o Lulinha teria recebido uma mesada de 300 mil, que teria recebido aquele bônus de 25 milhões, que teria viajado com o careca do INSS ao menos 6 vezes para o exterior, teria ido ver a aurora boreal, uma viagem que teria custado ali 300 mil reais por família. Nós soubemos disso? Já saiu na grande mídia. São mais de 10 milhões de reais esquecidos para serem sacados pelos brasileiros. Foram 4 dias organizando e logo já entrei com a solicitação e, na sequência, já me veio o retorno. R$ 8.517 que estava lá parado. E era meu. E isso é só a ponta do iceberg. São 7 brechas ocultas no sistema que você pode resgatar. A menos que você queira fazer doação para esse governo, precisa ver antes que o prazo acabe. Para você descobrir, deixei o link aqui embaixo e um QR Code na tela. Acesse agora. Por conta da CPMI do INSS, ou seja, olha a importância disso. E é tão importante que quando ela foi finalizada, com a decisão do STF, os petistas comemoraram. E agora o Haddad vem falar que está sendo investigado. Ai, gente, sério, sinceramente, quem acredita nisso? Quem acredita no senhor Fernando Haddad, sendo que nós estamos vendo todo o esforço da base do governo para impedir que a investigação avance cada vez mais? Veja, essa semana nós vimos um prefeito, Washington Quaquá, ele disse que o Lulinha estava vivendo em condições precárias na Europa. Gente, você não está morrendo de pena? Imagine o filho do presidente Lula, uma pessoa que teve o seu sigilo bancário quebrado e ali soubemos que ele teria movimentado 19 milhões de reais nos últimos 4 anos. Essa mesma pessoa está em condições precárias. Mas descobrimos que pode ser uma mentira, porque nessa mesma semana soubemos que ele poderia estar vivendo com dinheiro de empreiteiras. Olha só. E o escritório da empresa que o Lulinha abriu este ano lá na Espanha é numa das áreas mais nobres da Espanha. Ou seja, isso é coisa de um filho do presidente vivendo em condições precárias? E mais, se está tão ruim, por que não volta? Qual que é o problema? Volta para o Brasil, seu papai é presidente da República, você pode ir lá morar no Palácio da Alvorada em condições, como o Lula falou, que é desumano, né? Desumano morar num palácio, ou seja, volta para o Brasil, permita que a Polícia Federal investigue a fundo qual é realmente o envolvimento do Lulinha nisso tudo. Não entendo também, Bianca, porque Lulinha não mora no Brasil, ainda mais com o pai sendo presidente, enfim. Estava lendo outros detalhes aqui, outros trechos, vendo outros pontos que a Haddad trouxe nessa entrevista à CNN, janela importante para se comunicar com um público grande nesse momento de corrida eleitoral. Ele atacou Flávio Bolsonaro em diversos momentos, falou sobre imóveis de Flávio, sobre temas de rachadinha, falou sobre todos os pontos que ele poderia pegar ali para levantar dúvidas, falou sobre Jair Bolsonaro ter aparelhado Polícia Federal, outros órgãos, tentou colar o escândalo a Tarcísio, à direita, a Bolsonaro,
Tarcísio parece que então aproveitou essa entrevista para agir como um soldado de Lula, para aproveitar a janela ali, para ao invés de apresentar inclusive propostas governistas, atacar a oposição e soltar no ar manchetes que muitos eleitores desavisados podem pegar ali de forma rasa as poucas palavras de Tarcísio e confiar mais no governo, de Haddad, obrigada, e confiar mais no governo do que na oposição? Pois é, Adri, e é uma ironia, né, e uma hipocrisia também, porque o Haddad, ele sabe muito bem, ele não é bobo, claro que não é bobo, e o Haddad, ele sabe muito bem que o Lulinha tá encardido até o topo, né? Tá mergulhado nesse lamaçal, especialmente da corrupção e do dinheiro ilícito, porque o Lulinha, gente, não é que ele é rico é uma coisa. O Lulinha, ele é milionário, talvez até seja quase aí para bilionário. O que eu sei é que milionário no mínimo. A movimentação que se sabe dele, a movimentação bancária dele, já vai ali para os milhões. Então, nem sempre a movimentação ela é só o retrato do que a pessoa já possui. Muitos deles, ainda não estou aqui falando qualquer coisa como acusação, mas muitos deles, a gente sabe que também guarda dinheiro ali em paraísos fiscais. E a questão teria que ser investigado. Mas o que acontece? No Brasil do Lula, o Lulinha, ele é blindado, ele é protegido. Tanto é que o Lulinha, ele teve, sendo alvo aí dessa investigação, teve mudanças na polícia que investigaria o caso e as operações policiais que miraram o Lulinha perderam força após essas mudanças que foram articuladas ali, né, nas entranhas desse poder. Então, diminuiu a força com que se investiga o caso e com que se investiga o próprio Lulinha, a ponto de, olha só, depois dessas mudanças, apenas um procedimento ter sido realizado. 3 especialistas da PF que estavam na linha de frente e analisavam as contas bancárias do Lulinha, eles foram substituídos, gente, e remanejados. Você entende como há aqui uma blindagem? Claro que eles falaram que não era por causa disso, mas, como disse a Paula, tem aí o Andrei Rodrigues, ele está fazendo acontecer, né? Ele está mexendo os seus pauzinhos, ele sabe como fazer acontecer para que seja protegido. Agora, eu fiquei pensando que se o Lula, ele não ganhar, e eu espero, né, pelo menos muitos dos que querem uma solução para o país, querem que o PT saia do poder. Porque o PT já destruiu o suficiente no nosso país. Mas assim, se o Lula ele não for reeleito, aí vai ter crise familiar. E sabe o que eu acho? Que o Lula ele vai culpar o resto da vida. A narrativa que ele vai colocar na cabeça dele é que a culpa foi do Lulinha. E capaz até de parar de falar com o filho. Eu não sei, sabe por quê? Porque o Lula ele parece ser uma pessoa tão apegada ao poder, tão apegada a isso que ele construiu, que ele acha que ele é para esse país e para o mundo, que, sinceramente, ele vai precisar de uma história, né, de uma narrativa para ele mesmo, para continuar vivendo. E eu creio que nessa narrativa vai passar também por ele projetar toda essa culpa, a responsabilidade no Lulinha, ou então falar que foi um golpe. Falando nisso, né, você falou sobre o Lulinha e esse jeito de viver, o estilo de vida do Lulinha, né, e também ele está passando aí necessidades. Sabe, gente, é igual aqui o pessoal está tendo na Paulista, né, Adri, uma manifestação hoje, terça-feira, cedo, e o pessoal está ali gritando num megafone, falando do Bolsonaro. Tá igual o Haddad. Tá igual o Haddad, porque o Haddad fez exatamente isso, né? Eles não param de falar do Bolsonaro. E aqui, essa manifestação também, falando do Bolsonaro, eles não tiram o Bolsonaro da boca. É impressionante, o Bolsonaro já tá preso, já tá doente, já tá todo lascado, não é? Tá precisando de cuidados médicos muito intensos e mesmo assim não deixam o cara em paz. É impressionante. Sabe o que eles falavam? Falavam assim, quando eu passei aí, falavam assim, ó, não vai mais haver bolsonarismo nesse país. Aí eu pensei, como assim?
vão matar os bolsonaristas? Porque não tem jeito, né? É impressionante, eles não param de pensar no Bolsonaro e assim o Haddad também não para de falar do Bolsonaro, dos filhos do Bolsonaro, em vez de realmente justificar aquilo do que ele está sendo perguntado. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.